Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra essa memória deste grande sacerdote franciscano chamado de São Pio de Pietrelcina. Ele nasceu no dia 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália. Era filho de Grácio Forgione e de Maria Josefa de Núncio. No dia seguinte, foi batizado com o nome de Francisco. E mais tarde, seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Aos 16 anos, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, da cidadezinha de Morcone, onde vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Frei Pio. Foi ordenado padre em 1910, no convento de Benevento. Padre Pio passou toda a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis, celebrando a Eucaristia. Para ele, sua atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da Santa Missa. Empenhou-se assiduamente na oração. Passava o dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele dizia: nos livros procuramos Deus, na oração encontramo-lo. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Durante muitos anos, experimentou os sofrimentos da alma em razão de sua enfermidade. E ao longo de vários anos, suportou com serenidade as dores das suas chagas. E ele faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. Um grande sacerdote. É interessante que São Padre Pio, ele mostra para nós sacerdotes e para todos aqueles que foram chamados ao sacerdócio, como um sacerdote deve agir, como ele deve viver, como a vida dele deve ser toda voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um parêntese, o ano que vem, 2025, eu e Vanusa estaremos fazendo uma peregrinação. Será na Espanha e Itália, no mês de novembro. Aí quem quiser já vai se preparando, um ano de antecedência, e nós iremos passar lá em San Giovanni Rotondo, aonde
se encontra ali os restos mortais de São Padre Pio de Pietrelcina. E ali se vê a igreja onde ele celebrou a missa, a igreja também aonde ali no local onde ele atendia as confissões. É um local maravilhoso. Está aí, uma vez querendo, já vai se preparando no mês de novembro de 2025. E como eu estava falando, São Padre Pio de Pietrelcina é um exemplo de sacerdote para os nossos tempos. Passava horas e mais horas atendendo confissão. Em um determinado momento da vida dele, quando ele estava diante ali do crucificado, fazendo as orações, de repente apareceu no corpo dele aquelas mesmas marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. As marcas nas mãos, nos pés e do lado. Ele realmente se uniu, como São Francisco se uniu ao sofrimento, à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio de Pietrelcina, ele passou por muitas humilhações. Teve um tempo que ele teve até que celebrar a missa privada, sozinho. Não podia celebrar a Santa Missa que ele tanto amava e tanto gostava com o povo. Mas graças a Deus, no decorrer do tempo, tudo veio às claras e ele pôde celebrar a Santa Missa. Milhares e milhares de pessoas iam em busca de São Padre Pio para a confissão, para a direção espiritual e principalmente para participar do sacrifício da Santa Missa. Quando São Padre Pio começava a participar da Santa Missa, ele entrava no mistério. Porque a Santa Missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sacerdote é o próprio Cristo que celebra. Então ele recebeu esta grande graça. Quando ele celebrava a Santa Missa, ele se assemelhava a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sofria, e ele chorava. É como se no momento que ele celebrava a Santa Missa, é como se não tivesse ninguém em volta dele. Era ele no altar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia começaram a se queixar, e geralmente quem se queixa são os próprios padres, né? Ficava dizendo que ele celebrava a missa e era muito demorada. Hoje a gente vê, né, essas questões de pessoas que querem que a missa seja muito rápida, que a homilia não seja demorada, porque as pessoas têm que ir embora. Agora, para fazer o quê? Não sei o que é que as pessoas tanto querem que os padres celebrem a missa tão rápida, porque depois eles têm alguma coisa para fazer. O quê? Se assistem jogo de futebol, 45 minutos ali de jogo de futebol, e até quando tem prorrogação, as pessoas estão ali tudo animadas. Quando vão assistir filmes, 1h30 de filme, 2 horas de filme. E tantas outras coisas, os jogos. As pessoas nos vícios dos jogos vão lá e horas jogando ali baralho e tudo mais. Mas quando é
o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a renovação desse sacrifício. E ali está a nossa redenção. Existe espetáculo, se é que eu poderia dizer, usar essa palavra, existe espetáculo maior do que o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, Padre Pio respondeu para aquelas pessoas: se nosso Senhor levou 3 horas de sofrimento no Calvário, de meio-dia até as 3 horas da tarde, porque eu tenho que celebrar a Santa Missa em meia hora, em 15 minutos. Geralmente quem critica as pessoas que celebram a missa, que para eles acham que está demorando muito, é porque não entenderam o que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. São Padre Pio, no confessionário, ele era muito sério. Levava a sério o que ele estava fazendo. Hoje em dia, tem pessoas que vão se confessar e ficam questionando o próprio sacerdote no horário da confissão. A confissão é um lugar de acusação dos pecados. As pessoas estão indo lá arrependidas das suas faltas e elas estão ali pedindo perdão a Deus. Há aqueles que dizem no confessionário: eu não concordo. O sacerdote está dizendo algumas coisas ali e elas não estão arrependidas e estão dizendo: eu não concordo. Como é que você não concorda com o pecado que você fez? E se é pecado? Aí o sacerdote diz: olha, isso aqui é um pecado mortal, eu não concordo. Veja só. Então, quando as pessoas iam se confessar e não demonstravam que estavam arrependidas, São Padre Pio dava uma naquelas pessoas e dizia: eu não vou te absolver, vai embora, saia daqui. E as pessoas iam embora e depois elas repensavam a vida e voltavam novamente. E ali o Padre Pio, abrindo os seus braços, recebiam aquela pessoa que estavam arrependida e reconhecida dos seus pecados, e ali ele absolvia e as pessoas voltavam em paz. Padre Pio tinha essa graça também da bilocação. Muitas pessoas tiveram a experiência de verem aquele homenzinho baixinho, aquele franciscano baixo, indo e estando em um determinado lugar, sendo que cá no convento os freis diziam que ele não havia saído, que ele estava naquele mesmo local. Exemplo de sacerdote para os tempos modernos, para os tempos de hoje, onde se faz da missa um palanque de apresentação. Se faz da missa um lugar de show. Se faz da missa um lugar onde as verdades deveriam ser ditas no púlpito e hoje as verdades não são mais ditas. Quantos sacrilégios! Quantos sacrilégios! Sacerdotes celebrando a missa na praia com roupas de banhista, sacerdotes celebrando a Santa Missa colocando um ministro da Eucaristia, um ministro extraordinário da Eucaristia, porque o ministro da Eucaristia é o sacerdote, colocando pessoas, homens e mulheres, elevando nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da doxologia, naquele momento em que diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo.
E ali está lá os ministros extraordinários, que são leigos, não são sacerdotes. Só o sacerdote pode fazer isso. Quantas e quantas, meu Deus, blasfêmias dentro do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Sacerdotes reduzindo o seu sacerdócio, querendo mostrar que o sacerdote é igual a um leigo. O sacerdote não é igual a um leigo. O sacerdote, ele tem uma alma sacerdotal. O sacerdote é a pessoa de Cristo. Querendo ou não, o sacerdote, ele é diferenciado. E as pessoas, quando viam o Padre Pio, elas viam naquele homem a própria pessoa de Cristo. Se via o Cristo nele. E é isso que precisa se ver as pessoas quando olham um sacerdote. Então ele usava aquele hábito franciscano, não tirava aquele hábito franciscano. E hoje nós vemos os sacerdotes andando de bermuda, andando de qualquer jeito, para lá e para cá. Há uma rejeição às vestes sacerdotais. Há uma rejeição à batina. Imagina, meus irmãos, a batina que tem uma representação muito bonita. Aquela roupa, aquela veste, quando o sacerdote a coloca, ele está mostrando que ele está morrendo para o mundo. Assim é a batina. A batina é como uma mortalha. O sacerdote morre para o mundo e agora ele vai viver somente para Deus. Na batina, na parte da manga, ali tem aqueles 5 botões que lembram as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas das mãos, as chagas das 2 mãos, as chagas dos 2 pés e a do lado, que são Padre Pio de Pietrelcina. Ele, por graça de Deus, ele recebeu. Existe aquele colarinho que ele é branco, para lembrar a pureza que o sacerdote deve ter. Por isso tem aquela parte branca ali na veste. E também embaixo existe aquela faixa que é colocada, que simboliza a castidade que o sacerdote deve ter, porque antigamente se pensava que os pecados contra a castidade estavam mais ou menos nessa parte dos rins. Então ali tem aquela faixa que é usada. E na ponta das faixas tem aquelas partezinhas como se fosse uma rede que lembra Jesus Cristo, que mandou Pedro pescar e lançar a rede. A própria veste sacerdotal já é uma evangelização e já lembra o próprio Cristo. Lembra nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se vê um sacerdote ali de batina, você já lembra que é um sacerdote. Imagine os padres vestidos apenas com roupas laicais, não se dá para ver o sinal. E é preciso ver o sinal. É importante ver o sinal. Quando um sacerdote está vestido com as vestes, com a batina, quando ele passa, a pessoa vê. Quantas vezes eu, assim, de maneira particular, e não estou falando aqui que eu sou o bom e que eu sou o santo, não.
preciso melhorar em muitas coisas, por isso que eu me confesso com frequência. Mas quantas vezes eu passando, alguém me viu e veio ao meu encontro, pediu uma bênção, pediu para se confessar. Eu já ando com uma estola bem pequena dentro do bolso e ali é só tirar a estola e atender a confissão. Uma vez aconteceu de estar no aeroporto, de repente veio uns 8 seminaristas que estavam vindo das férias, indo para a cidade lá que eles iam estudar. E aí nós conversamos, depois eles foram embora, depois vieram 2 e disseram: Padre, o senhor pode me atender em confissão? E eu me dirigi para um lugar assim à parte e atendi a confissão dele. Mas não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar do Padre Pio. Padre Pio, grande sacerdote e exemplo para os tempos de hoje. Nós sacerdotes precisamos ser sacerdotes. Nós não podemos andar por aí como se nós não fôssemos sacerdotes. Que Deus derrame a graça sobre nós e nos conceda, assim, essa fidelidade que é tão necessária. E eu peço para você, reze por todos nós. Reze para que nós sejamos perseverantes diante de um mundo e diante de uma igreja que se encontra em uma crise muito grande. Sejamos sacerdotes de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo que a luz não pode ser escondida. A luz ela deve ficar num lugar aonde ela possa clarear e toda a escuridão seja dissipada, toda a treva seja dissipada. Padre Pio é essa luz, aonde ele chegava, as trevas se dissipavam, aonde ele chegava, os demônios ficavam enfurecidos, porque ele via na pessoa daquele sacerdote a própria pessoa de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maria, Mãe dos sacerdotes, rogai por nós sacerdotes nesses tempos difíceis.